Oi, gente, no último vídeo eu deixei pra vocês aqui o detalhe dessa casa que eu mudei. Expliquei pra vocês, né, o porquê que eu aceitei morar nessa casa, alugar essa casa, né, por conta dos meus pets. Eu não tava conseguindo casa que aceitasse pets. E eu aceitei o desafio de pegar essa casa aqui e transformar ela. Mesmo ela não sendo minha, enquanto eu estiver morando, eu vou fazer alguns ajustes, né, e aí eu já tenho um acordo com o dono, né, para poder pagar um pouco mais barato e deixar a casa dele mais bonita. Então, esse aí é o resumo, né, de como estava a casa quando eu peguei, e no final vocês vão ver como ela está agora. Esses foram os primeiros dias morando nessa rua nova, nesse bairro novo, e eu tava conhecendo aí a vizinhança, tava conhecendo tudo. E aí eu encontrei esse pé de goiaba, que na época tava bem carregadinho. E aí eu aproveitei para tirar umas goiabas e fiquei pronta, gente, para começar a minha obra e vestir minha roupa de pereirão, como chama a minha amiga. A minha amiga me chama de pereirão. E aí eu comecei a obra, né? Comecei tirando toda essa parte da parede que tava com infiltração. E aí não dava para fazer a pintura sem remover toda essa parte. E aí eu tirei tudo o que estava soltando. O que não estava soltando eu deixei. Essa é a parte da sala, então estava bem feia, estava com bastante filtração. Depois eu fui fazer também essa parte do chão, gente, porque aí quebraram o chão, né? Acho que teve algum problema com o encanamento do esgoto. E aí tiveram que quebrar o chão e ficou esse lugar desnivelado. Então, como o dono da casa não vai trocar o piso por agora, ele falou que pretende trocar, mas não vai ser agora, eu decidi nivelar colocando argamassa. Então eu misturei a argamassa com esse pigmento aí marrom e um pouco de água. Também coloquei um pouquinho de areia, né? Areia de construção. E aí eu fui nivelando, né? Usei também esse pedaço de MDF para usar como régua. E aí deixar ele todo no nível certinho. E foi ótimo, porque esse lado aí é onde fica o sofá. Então ele ficou todo nivelado. E eu tive essa ideia também com uma colher de pedreiro. Eu fui marcando na direção do piso para que não ficasse tão diferente, né? O piso dessa parte que eu coloquei massa. E aí também não dá para ver, fica bem coberto. Esse aí era o dia seguinte, eu usei essa lixa para lixar a parede que eu passei massa corrida. Eu não sei porque eu não gravei passando a massa corrida, eu devo ter esquecido, então eu perdi o vídeo. Mas eu emassei tanto o quarto, né, onde eu vou dormir, e também a sala. Então eu passei massa corrida, PVA que a gente usa na parte interna da casa. E aí, gente, eu tinha tirado muita coisa, porque eu não gravei tudo. Mas aí também tinham vários furinhos, várias coisas para nivelar nessas paredes. E aí eu fiz tudo e no dia seguinte eu já comecei a pintura. Se vocês repararem, parece que a tinta tá cinza, né? Parece que a parede vai ficar cinza, porém ela ficou branca. Gente, nessa hora eu não tinha reparado, mas enquanto eu estava editando, eu vi que a câmera se mexeu. Observe que ela vai se mexer novamente. E assim, pra mim não é motivo de susto, tá? Essa casa, na verdade, aconteceu muitas coisas esquisitas, né? Coisas se mexiam, coisas saíam do lugar, coisas mudavam de lugar sem explicação. Mas enfim, tá tudo bem, já tá tudo certo aqui. Já fiz uma limpeza na casa espiritual e tá tudo bem. Nada mais de esquisito acontece. Mas enfim, continuando sobre a pintura. E eu fiz aí esse detalhe em preto, né, nessa parte arqueada, e pintei tudo de branco. Então eu coloquei algumas gotinhas de tinta preta na tinta branca para dar um efeito de branco gelo, e eu amei o resultado. Essa parede aí eu pintei toda de cinza porque eu queria um efeito cimento queimado. Porém, gente, eu mudei de ideia e acabei trocando, depois vocês vão ver. Aí foi no final da noite, quando eu tinha pintado tudo, e lavei o chão, lavei mesmo, esfreguei tudo, deixei tudo limpo. E aí montei também os móveis, as cadeiras, as mesas. Eu não gravei, porque é muita coisa, gente, não dá pra gravar tudo. Aí também eu montei o rack, né, coloquei os pés do rack. Na verdade ele só faltava colocar os pés e as portas. E esse é o resultado, gente, com a tinta que eu falei pra vocês, né, que eu não fiquei com a tinta daquela cor. Eu resolvi mudar, porque eu ganhei uma tinta e eu amei a cor. Então eu decidi mudar para esse tom e eu achei que ficou perfeito. Essa é a sala já toda pronta. Me fala aqui nos comentários o que é que vocês acham desse resultado. Essa porta, gente, tá bem destruída e eu vou fazer um vídeo restaurando ela. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para você acompanhar todos os vídeos que eu vou lançar aqui, tá bom? Esse quarto aqui, que é o quarto onde eu vou dormir, na verdade eu já durmo nele, porém eu durmo agora numa cama improvisada,
Eu uso aqui o encosto do sofá que eu tirei, porque eu dormia no sofá. E eu tenho uma cama, porém eu não trouxe essa cama ainda, gente, porque eu ainda tenho que terminar de ajeitar esse quarto. Esse quarto ainda vai colocar forro. Então, por não ter colocado ainda, eu só fiz a pintura. Observem que eu pintei de dourado aí as caixinhas, né, de interruptor, pra dar um tchan, porque eu gosto de tudo assim, muito bonitinho. Todos os detalhes. E também coloquei esses 3 quadros que eu amo muito. Finalmente eu finalizei aqui o quarto, a pintura do quarto. Ainda falta colocar o forro no teto. E aí eu já posso colocar as coisas aqui e já organizar, porque tá tudo bagunçado no outro quarto. Mas nesse momento eu vou lá pra fora, porque como sobrou tinta, eu decidi pintar a frente. Não estava planejado pra agora. Eu amei essa cor e aí eu decidi que eu vou pintar lá fora também. Vou colocar só um pouquinho de tinta de bisnaga para dar um tonzinho mais escuro. E, enfim, vou mostrar para vocês o que eu vou fazer lá na frente. Então, gente, aí eu tô mostrando essa parte da cozinha. Eu removi essa torneira que tinha aí com filtro. E eu decidi cobrir essa parte da parede porque eu odiei simplesmente esse mosaico que fizeram, né? E eu não gostava de ficar olhando para ele. Então eu comprei esse papel adesivo. Falaram pra mim que não é lavável, gente, mas até hoje eu uso ele na pia e ele nunca soltou. Então eu não comprei isso pela internet, eu comprei numa loja. Aí eu medi, né, porque eu gosto de cortar o pedaço do papel pra depois aplicar. Então eu medi o tamanho certinho e comecei aplicando por cima. Depois eu apliquei a parte de baixo e coloquei também um pedacinho na lateral. Depois eu fui colocar a minha torneira. Eu pintei esse T aí de dourado, porque eu ia precisar colocar a máquina de lavar, gente, porque a área do fundo aqui é aberta, então eu não poderia colocar minha máquina lá fora. Aí eu tive que ajustar, então eu coloquei aí essa proteção que vem, né, de acabamento da torneira, e depois eu coloquei. Essa minha torneira, ela deu mais trabalho de colocar porque ela é bem pesadinha, mas eu consegui colocar, eu já tinha colocado a veda-rosca em tudo, então foi só ir com jeitinho e colocar no lugar certo. Depois coloquei o rabicho, né? Ali na verdade não tá mostrando que é o rabicho, mas eu coloquei o rabicho porque ela não deu pra colocar, né, a mangueirinha dela. E eu coloquei um rabicho. E aí depois de pintar toda a parede de branco, gente, eu dei 3 demãos porque tava muito feia essa parede. Eu coloquei aí esse sugar, né? Foi muito fácil de colocar porque ele já vem com a reguinha dele, então eu fui lá e coloquei sozinha. Gente, essa parte daí nem eu acredito como foi que eu coloquei. Porque eu precisava colocar esse armário, não tinha ninguém para me ajudar, então eu decidi colocar sozinha. Não indico aqui que ninguém faça isso em casa, mas eu fiquei pensando como eu ia colocar e eu achei uma estratégia que foi me apoiar no meu armário e também na escada para poder colocar. Então, como eu já tinha medido tudo direitinho, já tinha colocado, né, a marcação e fiz o furo, aí foi só eu ir com jeito que eu consegui parafusar. E aí tirei o espelho, né, que eu tinha comprado esse isopor para proteger na viagem, na mudança, para não quebrar. Mas aí, gente, há poucos dias atrás ele quebrou, então eu vou ter que comprar outro vidro. Mas aí foi mais difícil colocar o vidro do que colocar o armário na parede, por incrível que pareça. Esse é o resultado da cozinha, gente, como está hoje. Eu amei demais, assim, não parece ser a mesma cozinha. Se vocês prestarem atenção no vídeo, né, que eu fiz o antes e depois, tá irreconhecível. Falta também colocar o forro no teto. Isso aí é coisa que o dono da casa vai fazer mais pra frente. Mas assim, a decoração está muito boa. E o que importa é que ficou realmente muito confortável. Aí a parte, né, onde eu coloco a comida dos meus cachorros. E aí, gente, eu fui pro banheiro. O banheiro não tem muita coisa pra mostrar, por quê? Porque ele está em processo. Eu ainda não terminei. Então eu só deixei ele de uma forma que eu pudesse usar, sabe? Sem me sentir mal, porque, gente, esse banheiro estava horrível. Eu tirei esse espelho, porque eu não gosto de espelho velho. Então eu acabei removendo ele. Tem até um vídeo curto aqui também no canal, né, que eu fiz mostrando como eu fiz o banheiro. Mas foi o básico, foi só massa nos buraquinhos que tinha, nas imperfeições. E eu pintei porque essa parede tava muito suja, tava podre de suja, gente. No começo do vídeo vocês veem que tá muito suja. Pintei de branco e algumas partes eu pintei de cinza. Mas eu ainda pretendo pintar novamente esse banheiro, gente, porque aqui vai mexer, vai ter que quebrar aqui parede pra mexer no encanamento. E aí eu só fiz essa decoração básica mesmo para ele ficar bem mais agradável, colocando a prateleira. Também coloquei para pendurar o papel higiênico, porque não tinha nada para pendurar o papel, e também um suporte para pendurar a toalhinha. E enfim, pintei a parte do box também. Esse chuveiro também eu vou trocar.
o forro já foi colocado no banheiro. E aí, por enquanto, tá assim. Essa torneira também eu vou trocar, gente. Tô querendo fazer alguma coisa nessa pia pra deixar ela mais bonitinha. E coloquei esse pendurador de roupas aí. E pintei essa parede, gente, porque tava muito suja. Mas vai ter mais obra desse banheiro, então aguarda que vai ter mais coisa. E por último está aqui o quarto da bagunça, na verdade é o quarto dos gatos. Esse quarto é só dele, gente, porque os cachorros dormem comigo. E aí tem uma geladeira, um fogão, tem algumas coisinhas que são do dono da casa, que não precisou tirar porque eu não uso esse quarto. E aí, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Curte esse vídeo e compartilha com quem gosta. Um beijo e até o próximo vídeo.